pastor João Alves aqui para iniciar então a palavra. Nós iremos então ouvir atentamente aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Rapaz, tem uma... É comigo. Deus abençoe, pastor. A água está aqui. Você vai ser monitorado pelo decal. Cadê a plaquinha? Graça e paz, irmãos. É uma alegria estar aqui com os irmãos. Eu já estive aqui, mas não cultuando. Estivemos aqui em um café e fico feliz em poder estar aqui pela primeira vez com os irmãos. O Chevinski é um amigão. A gente se conheceu não tem muito tempo, mas nos conhecemos na Ordem dos Pastores e servimos a Ordem como diretoria por 4 anos, não foi isso? 4 anos. Atualmente não estamos na diretoria, estamos na comissão de recepção, mas Chevinski é um parceiro e a gente fica feliz de estar aqui. E eu queria pedir a você que me inclua na turma do curso de motosserra e também o seguinte, pede a esse professor para dar um curso também de roçadeira. Pronto, então eu estou dentro. Beleza? Maravilha. Então, prazer estar aqui com os irmãos, com a irmã Gilza e com todos vocês. Destaco aqui a presença de minha esposa e quero fazer uma observação. Nós estamos com visita em casa, uma visita de fora do país, e recebemos um pessoal para almoçar com a gente hoje. Então, dá para ter uma ideia de como a nossa programação está mexida, né? E eu falei para ela, se você estiver muito cansada, não precisa ir. Mas ela falou, não, eu vou sim. E aí eu quero agradecer a presença de minha esposa aqui conosco nessa noite, esse esforço que ela fez para estar aqui também. Mas, meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias, ou acessar sua Bíblia, né? Trago um abraço da Igreja Peniel, Salvador. Estamos lá com o pastor Euclides, que é um africano, e ele está ministrando essa noite lá na nossa igreja, e a gente está aqui com os irmãos. Mas vamos abrir o segundo livro dos reis, segundo Reis, no capítulo 4, e vamos ler os versos de 1 ao 7. Convido os irmãos a se colocarem de pé para essa leitura. Segundo Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. Eu estou usando a Bíblia Pregação Expositiva. Diz o seguinte: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Verso 5, partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhes chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ele e fez saber, ou melhor, foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai,
vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Pai Santo, louvamos o teu nome, te damos graças por esta oportunidade maravilhosa que temos de cultuar a ti, de prestar cultos ao Senhor. Pedimos que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração nessa noite, esse culto de adoração, e que o Senhor também, ó Pai, nos traga a palavra na medida da necessidade de cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão. Ministra ao nosso coração, Pai, esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos, e obrigado. Meus queridos, por muitos anos eu li esse texto, li esse assunto do profeta Eliseu. Eu gosto muito de Eliseu, profeta Eliseu e profeta Elias. Se tivesse que escolher 2 profetas de preferência, escolheria Elias e Eliseu. Eles são incríveis. E talvez pelo fato de eu gostar tanto do profeta Eliseu, eu sempre li esse texto com foco em Eliseu. Para mim, Eliseu aqui era o personagem principal, o protagonista desse tema, desse texto. E a mulher, a viúva, para mim era uma coadjuvante, né? O meu foco sempre foi o milagre. Mas, de algum tempo para cá, eu comecei a ler esse texto outras vezes e desenvolvi um olhar diferente para esse texto. Não anulando a impressão que eu sempre tive, né, de Eliseu ser um grande profeta de Deus, e Elias ser um grande profeta de Deus, do milagre de ser algo tão relevante. Isso não mudou, mas eu passei a ser um pouco mais justo com a figura dessa viúva. Observem, irmãos, que os milagres, eles normalmente não ocorrem em águas tranquilas. Se você for olhar na Bíblia, você vai ver que o milagre aconteceu depois de uma crise, depois de um problema, depois de uma dificuldade, depois de uma situação adversa. Por exemplo, quando a gente vai para o texto lá da tempestade, que Jesus acalma aquela tempestade, Jesus levanta-se, acalma o mar, porque o mar estava revolto e o barco estava para ir a pique. Os discípulos desesperados com aquela situação. E assim é com todas as situações. Lázaro ressuscitou o 4º dia depois de morto e enterrado já, mas o milagre aconteceu porque ele morreu, né? Então, sempre que acontece um milagre, há toda uma situação por trás desse milagre. Então, quando a gente lê o capítulo 4 de 2 Reis, você vê aqui, meus irmãos, não apenas o milagre operado pelo profeta Eliseu, mas você vê por trás dessa situação, dessa circunstância, uma mulher desesperada. Uma mulher extremamente aflita. Uma crise absurda. O que acontece? O esposo daquela mulher, daquela senhora, era um dos profetas discípulos de Eliseu. Aqui fala discípulo dos profetas, e ele era discípulo de Eliseu, porque quando ela chega para Eliseu, ela fala: o teu servo morreu. Então ele estava ali na escola de Eliseu. E aquele homem morre meio que inesperadamente. E ele deixa a viúva com 2 filhos. Os filhos, pelo jeito, eram adultos. E aquele missionário, irmãos, não deixou absolutamente nada para aquela viúva. Aquela família, aquele pai de família, aquele gestor, aquele sacerdote do lar, ao que a gente percebe, foi uma pessoa muito relapsa. Ele não teve, assim,
não deixou uma estrutura mínima para aquela família. E o mais agravante não é isso, é que ele deixou uma situação de dívida com aquela mulher. Ele deixou a sua viúva, a sua esposa, totalmente endividada. E quando ele morre, o que acontece? Os credores chegam e batem a porta dela. E não foi um só. A Bíblia fala aqui no plural. Os credores chegam para cobrar a dívida. Parece que ele, além de não ser um bom administrador das finanças, ele saiu tomando dinheiro emprestado a um monte de gente, comprando fiado em muitos lugares. E deixa um rastro de dívidas. E a coisa foi tão séria que aqueles credores chegam e cobram a dívida. Aquela senhora fala: eu não tenho como pagar. E agora o que acontece? Eles resolvem levar os seus 2 filhos para serem escravos. Ou seja, aquela mulher que acabaram de perder seu marido, agora estava na iminência de perder os seus 2 filhos. Dá para você imaginar a crise que estava acontecendo. Então, a gente conjecturando, aquela senhora chega para aqueles devedores, para aqueles credores e fala para eles assim: pelo amor de Deus, espera um pouco. Voltem amanhã, porque eu tenho que tomar alguma providência, eu vou fazer alguma coisa. Não leve meus filhos agora. E ela então sai correndo. E ela vai ao homem de Deus, ao profeta Eliseu. Quando chega, bate a porta de Eliseu e coloca a situação. A minha situação é essa. O teu servo, meu esposo, morreu. E agora os credores chegam na nossa casa para cobrar dívida e querem levar meus filhos escravos. Ou seja, eu estou à beira de perder os meus 2 filhos também. E o texto aqui é claro. Eliseu fala para aquela mulher: o que eu posso fazer? Às vezes, meus irmãos, existem situações que chegam aos nossos gabinetes, né, a nossa presença como líder, como pastores, que são situações difíceis. E que você, naquele momento, você não tem muito o que fazer, uma resposta pronta. Foi o que aconteceu com Eliseu. Eliseu foi pego de surpresa naquela situação. Ele sabia que o homem tinha morrido, mas não sabia a situação real daquela família. E Eliseu pergunta: o que eu posso fazer? O que a senhora tem em casa? E ela declara: Senhor, eu não tenho nada em casa. A nossa casa está vazia. O que nós temos lá em casa é um monte de boletos para pagar. Boleto, boleto, boleto. Tudo que temos é dívidas. Aí, conjecturando mais uma vez, parece que Eliseu ora a Deus ali: Senhor, o que eu faço? Dá uma luz aqui, me ajuda aqui. Eu não posso despedir essa mulher desse jeito. Eu não tenho nada em casa. Essa foi a resposta daquela mulher. E ela disse: eu tenho apenas uma botija de azeite. Era tudo que ela tinha. Uma botija de azeite, meus irmãos, nada mais era do que a provisão para um dia. Fazer alguma coisa ali para comer, um bolo, um pão e nada mais. E aí ele tem um insight maravilhoso. Vai aos teus vizinhos e pede emprestado vasilhas. Parece que, apesar da situação daquele marido, aquela mulher, ela também era bem relacionada com seus vizinhos. Porque os meninos saem e eles conseguem vasilhas vazias. A comunidade também, tudo isso é conjectura, meus irmãos, mas vale.
Parece que a comunidade também não estava muito bem provida de azeite, porque tinha muitas vasilhas vazias. E ela então pega essas vasilhas vazias e traz para sua casa. E ela fecha a porta com seus filhos. Entendemos que aqueles filhos também estavam fechados com aquela mãe. Eles não queriam sair de perto dela. Eles não imaginavam serem levados e deixarem sua mãe sozinha, desprotegida completamente. Então, parece que eles estavam muito fechados com sua mãe. Então, eles entram no quarto, fecham a porta e no segredo da sua casa, eles começam a encher aquelas vasilhas. E aquela mesma ação do Senhor que multiplicou os pães, né? Aquela mesma ação do Senhor que já havia atendido uma situação como essa no ministério de Elias. A ação do Senhor que também até hoje multiplica os nossos pães. Aleluia! Talvez, meus irmãos, a gente não enxergue, mas quantas vezes Deus já multiplicou os seus pães na sua casa? Quantas vezes o Senhor já multiplicou aquele dinheirinho que você tinha lá? Quantas vezes Deus já multiplicou a graça dele em nossa vida em momentos difíceis e trabalhosos? Quantas vezes Deus nos atendeu nas nossas necessidades e nas nossas aflições? Eu gosto demais, eu sempre falo lá na igreja e em casa também, a música do Sérgio Lopes, eu gosto muito do Sérgio Lopes, faço propaganda dele, né, Fievinski, porque eu gosto do Sérgio Lopes. Ele é um poeta, e ele tem uma música que para mim é uma das melhores, né, diz o seguinte: tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Você consegue lembrar? De alguma vez que o Senhor te abandonou, deixou você a ver navios sem saber o que fazer? Eu não consigo lembrar. Mas eu consigo lembrar quantas vezes Ele já me levantou. Amém? Amém. Quantas vezes o Senhor já me levantou? Quantos momentos que a gente já levantou da oração com o coração confortado, com paz. Aleluia! Quantas vezes? E meus irmãos, aquela mulher então consegue encher todas as vasilhas. Quando as vasilhas acabam, o azeite também para de jorrar. Eu sempre penso que a nossa fé é preponderante em algumas situações, talvez em todas, né? Então eu imagino que aquelas vasilhas, elas simbolizem a nossa fé. Da nossa fé se limita às vasilhas, o azeite para de jorrar. Porque se ela tivesse um pouco mais de fé e trouxesse mais algumas vasilhas, ela encheria todas as vasilhas. Às vezes Deus nos dá esse cheque em branco para a gente preencher. E você é tão discreto ou discreta para preencher o cheque, falar, não sei, acho que não posso botar um valor tão alto assim não, vou abusar da bondade de Deus, né? Então a gente às vezes é meio sucinto ali e coloca aquele valor. O Senhor fala, tá bom, é isso que você colocou, então está aqui. Mas se você ampliasse mais a tua visão, certamente o Senhor iria com você. Amém? Os vasilhas acabaram, o azeite parou também. E aí ela vai correndo para o profeta. Olha que atitude, irmãos. Aquela mulher, ela podia ficar, sabe, tão feliz, tão alegre, como aqueles 9 leprosos que receberam a bênção, e eles ficaram tão felizes, tão eufóricos, que saíram correndo. Mas teve um que voltou. Teve um que priorizou a gratidão. Era uma pessoa grata, a Deus principalmente. Ele volta ao Senhor e se prostra diante do Senhor e agradece pelo milagre.
E ele era um estrangeiro, hein? Ele não era judeu. E o Senhor fala, cadê os outros 9? Não eram 10? Porque na hora da bênção tem muita gente. Na hora da gratidão, ó, o negócio cai. Então aquela mulher vai para o profeta e ela agradece. E ela conta o milagre. E eu acho curioso, não sei se você já pensou nisso, a orientação do profeta para ela. O que é que o profeta fala? Hein? Vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas, porque dívida é prioridade, viu, irmãos? Dívida é prioridade, hein? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que deveis amar uns aos outros. Então paga as suas dívidas, resolve o seu problema. Fica em paz com a sua consciência. Limpa a tua reputação. Depois vem e vive com os teus filhos com o que sobrar. Do resto, que daria muita coisa. Com certeza os seus filhos já estavam salvos, amém? Glória a Deus! Os meus filhos já estão salvos aqui. Não vou ter mais problema com eles. Eu vou pagar minha dívida, eu vou resolver o problema dos meninos, porque eu estando com os meninos a coisa é diferente. A gente pode trabalhar, a gente pode correr atrás e resolver as coisas. E a gente ainda tem aí um saldo bom de azeite para viver por algum tempo. Então está tranquilo, mas eu primeiro preciso resolver a minha dívida. E é isso que ele orienta, de forma extremamente inteligente e sábia. Eu estava pensando nisso, irmãos. Se aquela mulher, às vezes, você tem que usar de misericórdia. Você tem que ser, sabe, ali, fazer as coisas e agradecer. E aquela mulher, pensando aqui comigo, né, conjecturando, a mulher poderia pegar aquele azeite, ó, isso aqui, essa vasilhazinha aqui eu vou deixar para a irmã Maria ali, que me emprestou uma vasilha. Essa outra porçãozinha aqui eu vou deixar para o irmão José, que me emprestou outra vasilha. Esse pessoal que me emprestou as vasilhas aí, eles merecem um pouquinho de azeite. Não vou devolver a vasilha vazia para eles. Eu vou devolver com um pouco de azeite e tal. Então, sem problema. Mas se ela fizesse isso, possivelmente não ia resolver o problema dela. Então Eliseu falou, não tem que dar nada a ninguém, você vai vender. Então ela chegou lá para seu José, que emprestou a vasilha, com um pouco de azeite, conjecturando, tá, irmãos? Com um pouco de azeite naquela vasilha, chega para lá, seu José, estou devolvendo a vasilha, mas eu preciso vender para o senhor um pouco de azeite. Ah, minha irmã, quanto é? Tá, R$50 aqui de azeite. Mas, minha irmã, eu emprestei a vasilha. Sim, essa é outra história, depois a gente fala sobre isso. Agora eu tenho que vender. E ela saiu vendendo. E conseguiu levantar o valor para resolver a dívida dela. Porque às vezes a gente quer ser muito bonzinho demais, né? Seja bonzinho, mas seja bonzinho com inteligência, com sabedoria. Às vezes você vai dar o que você tem e você acaba ficando sem. E isso não é o que estou falando. É só ir lá para as parábolas das 10 virgens. As virgens sábias e prudentes, elas pegaram o azeite delas, resolveram a situação delas. É aquela coisa lá que você ouve no avião, né? Lá, despressurizou a cabine de comando lá, vão cair máscaras. Primeiro você põe a máscara onde? Em você. Depois você atende quem está do seu lado. Aquela mulher, ela tinha que fazer isso, ela tinha que botar a máscara primeiro nela. As virgens prudentes falaram, ó, vocês deveriam ter o azeite na reserva. Vocês não têm, mas nós temos. Se a gente der nossa reserva para vocês, vamos ficar todo mundo sem. Então, o problema, infelizmente, vai ser de vocês. Essas são algumas circunstâncias, tá, irmãos? Não é uma coisa, uma regra geral na vida. Mas tem situações que, às vezes, você tem que resolver primeiro a sua dívida, depois ajudar a outra pessoa. Foi essa orientação que o nosso querido Eliseu deu para aquela viúva. E ela foi, e o problema foi resolvido. E aí nós temos alguns destaques aqui que eu gostaria rapidamente de compartilhar com os irmãos.
Primeira coisa, a visão geral desse texto aqui. Um esposo relapso, como nós vimos, infelizmente, né, que não cuidou das suas reais responsabilidades e um pouco inconsequente, porque a morte não avisa. Né? A morte chega. A situação difícil chega, a doença chega, tudo isso acontece na nossa vida. Então a gente tem que ser precavido com as coisas. Eu me lembro do grande Russell Shedd, faleceu recente. Ele deu uma aula para nós aqui em Salvador, quando eu estava no tempo do seminário. E aí um colega perguntou para o pastor Shedd, quando é que eu sei que Deus tem um chamado missionário para mim? Porque às vezes a gente fica em dúvida, né, pastor? Pastor Shedd, sim, fica em dúvida, sim. Sabe quando você tem certeza que Deus está te chamando? Quando você tiver com que pagar suas dívidas. Esse negócio de sair por aí pela fé, meu irmão, é muito complicado. Não estou inviabilizando a ação de Deus. Quando Deus chama, Deus se compromete, Deus assume. Você é uma bênção maravilhosa. Mas às vezes a gente tem que entender que o chamado de Deus, ele acontece por meio de muitos sinais. E um dos sinais do chamado do Senhor é justamente a provisão financeira para aquela realidade que a pessoa está vivendo. Então, eu vou fazer missões no estrangeiro. Nem passagem eu tenho, mas Deus vai prover tudo. Será? Bom, Deus vai dar os sinais. Né? Então, aquele homem parece que não seguiu essas setas no caminho, na viagem que ele estava fazendo na vida. E aí ele pegou algumas ruas equivocadas e não cumpriu com o seu compromisso. Uma esposa batalhadora de uma visão correta, 2 filhos fechados com sua mãe aqui, e outra coisa, atitude. Meus amados irmãos, que me chama a atenção daquela senhora, porque muitas vezes, quando a situação acontece difícil, a tendência nossa é o quê? Nos abatermos, é sentar no meio-fio e chorar, é lamentar. Senhor, não tem o que fazer. Esse povo vai levar meus filhos agora. O que é que eu faço? Chorar, 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 mas ela vai rapidamente aonde há uma solução. Ela vai bater na porta onde teria uma resposta para ela. Isso é maravilhoso, gente. Na dificuldade nós termos atitudes corretas, buscarmos ajuda, não podemos ficar parados esperando o que vai acontecer. Essa atitude essa mulher teve. Um outro destaque aqui que me chama a atenção. Essa senhora, ela tem Deus no centro. Ela é uma adoradora. Amém? Nós somos adoradores. Nós somos aquele povo lá de João 4, que adora o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Aquela senhora era adoradora. O que acontece? Ela poderia ter tomado várias decisões. Na hora poderia pensar assim, eu vou buscar um agente financeiro, tentar tomar um empréstimo aí. Mas quando você toma 10 mil para pagar 10 mil, você toma 10 mil, paga 10 mil e continua devendo quanto? 10 mil. Ela poderia ter buscado outros lugares, outros recursos, família, vizinhos, amigos, tomar emprestado, coisa e tal. Ela poderia tomar uma série de decisões. Mas ela vai à pessoa certa. Ela vai ao homem de Deus. Amém? Ela vai ao Senhor. Porque a nossa primeira porta tem que ser Deus. Deus é a nossa prioridade. E Deus nos honra, irmãos. Como honrou aquela senhora. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu tenho que ter isso em mente.
Deus é o meu Senhor. E se Ele é o meu Senhor, eu tenho que ir a Ele, buscar ajuda. Aleluia! Então essa mulher, ela vai ao Senhor. Ela foi a pessoa certa, ela buscou resposta onde existe resposta. Ela foi buscar solução onde efetivamente há solução. Lembra daquele texto lá do capítulo 2 de Jeremias? Quando Jeremias lamenta, usando a palavra de Deus, ele se coloca ali o profeta de Deus, e ele fala, o meu povo, Deus falando através do profeta, fez duas maldades, falando do povo de Israel. A mim me deixou a fonte de águas vivas, e esse povo cavou cisternas onde não tem água. Irmãos, isso acontece por tantas vezes. As pessoas estão buscando resposta onde não há respostas. As pessoas estão cavando poço onde não vão encontrar água. Porque Deus é a resposta. Porque Cristo é a resposta para as nossas grandes interrogações. Para o grande problema desta humanidade, Cristo é a resposta. É nessa porta que eu tenho que bater. Buscar-me-eis e me achareis. Então ela vai ao homem de Deus. Ela busca a resposta onde realmente tem resposta. Outro destaque que eu gostaria de fazer, essa mulher ela tinha uma consciência de família que está implícita aqui. Olhando no texto a gente nem percebe, mas olha a consciência de família que ela tem. Essa mulher entende o que é família. E a família, meus irmãos, tem algo importante. Nós estamos nos aproximando aí do mês de maio, não é? Dia das Mães e tudo mais. Isso fica muito aflorado em nosso coração. Esse sentimento materno, maravilhoso. Nesse contexto de família, meus irmãos, há papéis definidos, e não por nós, não pela sociedade, mas há papéis definidos por Deus. O marido e pai têm o seu papel no contexto da família, a mãe e esposa ela tem o seu papel definido no contexto de família, os filhos têm seus papéis definidos no contexto de família. A família é um núcleo. E quando nós trabalhamos os nossos papéis de forma correta, a família caminha de forma correta, a harmonia. Louvado seja Deus. Por que eu estou falando isso? Nós aqui estamos sentando o mite naquele pai, não é verdade? Dizendo que ele foi relapso, que ele não cumpriu com suas obrigações, mas não foi o que essa mulher falou. Ela disse para o profeta, teu servo era temente a Deus. Amém? Isso é lindo, gente. E o Senhor sabe que ele era temente a Deus. Então ela fala, ó, se falhou, falhou, mas ele era temente a Deus. Aquela senhora jamais criticou ou manchou a imagem do seu marido, do seu esposo, do pai, dos seus filhos. Ele era temente a Deus. Isso é maravilhoso. Não potencialize os defeitos da sua família diante dos de fora. Nós vivemos hoje um tempo, meus irmãos, muito difícil. Com muitos relacionamentos sendo desfeitos, outros ali no limite da tolerância. As pessoas às vezes chegam nos grupos, nas redes sociais e fazem comentários comprometedores dos seus cônjuges, dos seus filhos. Não potencialize os defeitos da sua família diante dos de fora, especialmente das pessoas que convivem com você.
eu estabeleci aqui 3 princípios da harmonia, baseado no testemunho dessa senhora. Marido, não critique sua esposa. A gente elogia em público e corrige no privado, não é? É assim que funciona? Todos nós merecemos correção. Eu preciso de muita correção. Minha esposa sempre me corrige em algumas coisas. Minha esposa também precisa. Todos nós somos assim. Mas não vou fazer isso publicamente. Né? Outra coisa, esposa, não desonre seu marido. Marido, não critique sua esposa. Esposa, não desonre seu marido. Filhos, não apontem os defeitos de seus pais. Ah, meu pai é terrível. Meu pai faz isso, meu pai faz aquilo. Fale com e não de. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós seguimos esses princípios, as coisas começam a funcionar de forma harmoniosa. Família unida e fechada, ou seja, a família que se fecha não dá. Família que se fecha não dá. Pronto. Foi meio tímido aí a brecha. Mas família que se fecha não dá brecha. Tá todo mundo fechando o buraco ali, fechando a brecha. Nós queremos já caminhando aqui para o final. Também baseado no testemunho dessa viúva. Essa viúva para mim foi nota 10. Né? Obviamente, lembrando do milagre de Eliseu e da sabedoria, da expertise de Eliseu em receber aquela senhora e ver a situação, buscar a resposta de Deus, dar a orientação correta para ela, uma bênção maravilhosa. Eu gosto demais do testemunho dela. Primeira coisa, meus irmãos, nessas dicas aqui. Na hora da dificuldade, mantenha a calma e o controle emocional. Aquela senhora mostra isso. Na hora da crise, da dificuldade, ela consegue mostrar ali o controle da situação, ela vai correndo para o homem de Deus, ela consegue administrar, lidar com a crise daquele momento, que não era fácil. Pior momento para tomar uma decisão é no calor das emoções. É ou não? Quando você está no calor da emoção, você não pode tomar decisões, porque muito ou muitas dessas decisões vão ser decisões erradas. E ela conseguiu lidar com isso. Hoje a gente fala na questão, né, do respira, né? Tem esse negócio? Respira. Mas respire mesmo. Né? Cheire a flor e sopre a vela. Sabe essa frase? Entendeu? Cheira a rosa, a flor e sopra a vela. E faz isso várias vezes. Até você ficar calminho para tomar a decisão. Acho que ela fez isso. Segundo, fique atento ou atenta para o tom de sua voz e a expressão facial. Irmãos, muitas vezes a gente está falando, mas quem vê de fora está brigando, né? Deus tenha misericórdia de nós. Cuidado com a linguagem acusatória, né? Procure se inteirar ali dos fatos antes de chegar a alguma conclusão. Tudo isso acho que essa senhora está me mostrando nesse texto aqui. Né? Como lidar com a crise, com os credores ali e tal. Ela consegue acalmar o negócio e a coisa funciona. Há uma outra dica. Direitos e deveres são para todos. Aí eu falando já do marido, né? Aquele marido acabou não cumprindo com seus direitos. Talvez ele estivesse focado nos deveres. Não, minha mulher tem que fazer, minha mulher tem que acontecer, meus filhos têm que ser assim, meus filhos... E eu? E a minha parte? Direitos e deveres. É para todos. Não exige a perfeição do outro. E essa mulher aqui, ela tem esse entendimento. Meu servo não era, meu marido não era perfeito, mas ele era temente a Deus. Ele cuidava das coisas espirituais. Ele era o teu servo. Ele era temente. E por último, exercite o perdão.
Que maravilha, amados. Quando nós temos esse entendimento. O contexto da família é um contexto de perdão, de liberação de perdão e de pedido também. Às vezes nós temos uma relativa facilidade de pedir perdão, mas temos uma dificuldade de liberar. Me perdoa. Amém. Mas às vezes nós não conseguimos liberar com tanta facilidade. Ou então é o contrário. Nós até liberamos o perdão, mas temos dificuldade de pedir, achando que não tenho que pedir nada, não fui culpado disso, daquilo. Mas a família, esse contexto de lar, de casa, é um ambiente que tem que ser terra fértil para as duas coisas. Pedir, liberar, perdão, né? E aí a gente vai lá para Paulo, em Romanos, quando ele declara, dependendo de você, tenha paz com todos, né? Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, encha o seu coração e caminhe conduzindo você na direção da glorificação, que é o último processo da igreja, né, Levis? Conversão ou vivificação, justificação, santificação e glorificação. Esses processos. Então, nós trabalhamos todas as áreas da nossa vida também em prol desses processos, para que as coisas funcionem dentro desse conjunto aqui. Então, o resumo que eu faço desse texto, meus irmãos, é de pessoas que souberam ocupar os seus espaços, e até aquele que estava fragilizado lá e que acabou morrendo, sem dar um testemunho tão negativo ou tão positivo, ele acabou sendo coberto ali pelas ações dos que ficaram e resolveram a situação e as coisas funcionaram. Louvado seja Deus por isso. Então, que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria e graça, que possamos ser aquela viúva, no bom sentido, é claro, né? Aquela visão maravilhosa de primeiro depender de Deus. Segundo, ela ir a pessoa certa. Conseguir lidar com aquela crise imensa. E depois de todas essas circunstâncias, ela ter a sabedoria de poder administrar o seu azeite, vender, pagar suas dívidas, salvar seus filhos e glorificar o Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória, e que Ele mesmo nos abençoe. Obrigado, pastor Chavis. Obrigado, pastor. Talvez você tenha sido surpreendido, né, com esse texto. Deus sempre nos surpreende. A palavra de Deus, ela se renova e a cada dia traz um ensinamento diferente. Que palavra maravilhosa, vários ensinamentos, e às vezes a gente acaba pecando numa coisa ou outra. E hoje o Senhor confirma para a igreja e a cada um de nós o caminho e a forma que nós devemos nos comportar diante das crises. Todos nós temos crises, todos nós vamos enfrentar, como aquela viúva, essas crises, mas ela não expôs aí a sua família, ela buscou o Senhor, como diz a palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e todas essas coisas, o que haveremos de comer, o que haveremos de beber, vos serão acrescentados. Então não entre em pânico, nós passaremos por situações difíceis, até porque fomos avisados disso, né? No mundo nós teremos o quê? Vida boa. No mundo nós teremos aflições. Mas tenha bom ânimo, diz o Senhor Jesus. E essa palavra veio, de fato, confirmar a quem nós devemos buscar, de que forma devemos fazer e qual foi a conduta que essa mulher teve. Muito obrigado, pastor, por essa palavra que tenho certeza que Deus colocou ao seu coração e foi aqui ministrada de maneira tão gostosa de se ouvir, né? Nós queremos, então, encerrar, pelo menos aqui nesse lugar, e nós vamos continuar cultuando ao Senhor durante essa semana. O culto acaba aqui nesse espaço e ele continua aí na sua casa. Eu quero agradecer àqueles que estão conectados e, ao mesmo tempo, dizer da nossa preocupação em restabelecer a boa comunicação
das lives, a você que está nos visitando. Chegou agora a nossa irmã Wagner, Deus abençoe, seja muito bem-vinda, se sinta bem no meio de nós. Nós vamos fazer uma oração, fica do jeito que você está, abaixa sua cabeça, nós vamos agradecer a Deus por essa ministração. Eu tenho certeza que eu e você precisávamos hoje ouvir essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, Senhor, porque às vezes nós estamos tão angustiados, às vezes nós não sabemos como resolver, às vezes a primeira coisa que nos vem à cabeça, Senhor, é sair correndo, quem sabe abandonar a família, quem sabe sair desesperada pelo mundo. E o Senhor, através desse texto, mostra, Senhor, que nós devemos buscar ao Senhor, buscar a providência certa, ter equilíbrio, Senhor, nas ações, ser obediente, porque não apenas ela buscou o profeta, mas obedeceu o profeta, e ela priorizou a família. Ela esteve ali, como disse bem o pastor, esteve ali fechada com aquela família, ela fechou a porta e em família resolveu as questões de família, sem difamar, sem espalhar. Graças a Deus por essa palavra, assim nós temos como referência, Deus, a sua ministração, e temos certeza que vamos corrigir, Senhor, aquilo que precisa ser corrigido nessa noite. Eu sei que o Senhor falou a cada coração, cada um veio a esse lugar com um propósito. Aqueles que nos visitam não vieram à toa, não vieram apenas para conhecer uma nova igreja, veio porque o Senhor te trouxe aqui e você precisava ouvir isso. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Queremos agradecer, Senhor, a vida e a família do pastor João Alves, junto com a irmã Neuza, que, como ele mesmo disse, com visita inclusive internacional, e ele honrou o convite que foi feito há um tempo atrás. Homem de palavra está aqui, Senhor. Queremos que o Senhor retribua a ele e a sua família todas as bênçãos do céu. Quanto a nós, Senhor, prepara a nossa semana. Nós não sabemos o que vai acontecer durante essa semana, mas o Senhor já tem tudo preparado e nós estaremos bem posicionados, firmes na presença do Senhor. Senhor, nós não temeremos a doença, a escassez, nós buscaremos o Senhor, nós estamos firmados na sua palavra. Nos dê uma semana abençoada na sua presença, que a sua mão potente e poderosa esteja estendida sobre cada um de nós, sobre nossos familiares, aonde quer que nós vamos, ó Deus, que o Senhor esteja sempre à frente, nos protegendo, nos livrando, como diz a sua palavra, do laço do passarinheiro, que nós tenhamos uma semana produtiva na sua presença. Quarta-feira estaremos de novo aqui, Senhor, e também nos preparando, Senhor, para essa viagem missionária do dia 5. Prepara, Senhor, o coração daquelas pessoas de Itapecerica, prepara o coração do pregador e daqueles que irão servir como enviados e missionários, que eles possam ser bênção e luz naquele lugar. Assim, Senhor, nós despedimos, pedindo que o Senhor nos leve em paz para nossas casas, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós estaremos, então, nos despedindo desse momento. Eu quero agradecer a sua presença, a sua paciência com relação às transmissões. E nós estaremos novamente, se assim Deus permitir, na quarta-feira. Deus